Pessoal, tudo bem? Essa é a 24ª do nosso curso de Java e Programação Orientada a Objetos. A gente está chegando aí na reta final do curso, né? Estamos quase terminando. Hoje eu vou falar sobre a Java Collections Framework, né? Sobre o Java Collections Framework, né? Que é um framework basicamente de estruturas de dados e algoritmos para resolver problemas comuns aí quando a gente está programando, tá bom? Porque essencialmente o que é necessário você saber para você aprender a programar, né? Você basicamente precisa saber construir algoritmos, determinadas técnicas, determinadas estruturas que as linguagens vão te fornecer e utilizar estruturas de dados para poder manipular, né? Armazenar dados e manipular esses dados. Então, programar nada mais é que isso, né? Você escrever algoritmos e lidar com estruturas de dados. A linguagem não importa muito, né? É lógico que cada linguagem vai ter suas especificidades, vai ter sua sintaxe, vai ter a forma com que ela trabalha, vai ter os paradigmas que ela consegue representar, vamos dizer assim, né? Mas os algoritmos e estruturas de dados são assim a base para tudo, né? Eu sei que esse curso não é um curso superior, né? É só um curso de linguagem de programação, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha aí no Java Collections Framework, tá certo? Eu não vou falar de estruturas de dados de forma aprofundada, tá? Eu simplesmente vou mostrar para vocês onde está cada estrutura, como que se usa em Java cada estrutura de dados, tá? As principais, tá bom? Eu não vou escrever código, eu vou mostrar o exemplo e ao passo que for sendo necessário, eu vou mostrando na lousa digital, tá bom? Então, muito bem. O Java Collections Framework, ele está inserido no pacote, principalmente não, está todo no pacote java.util. Está tudo aqui dentro. Classes e subpacotes, inclusive. Tem pacotes dentro do java.util que complementam isso. O Java.util não é só o Java Collections Framework, né? Esse é o JFC, mas também outras classes utilitárias. Por exemplo, a classe Scanner que a gente usou diversas vezes aí durante o curso, né? Então, as estruturas de dados, as principais, vamos dizer assim, o arroz com feijão que você precisa conhecer, que você precisa pelo menos saber usar, né? O ideal, quem faz um curso de graduação, ele vai estudar como essas coisas funcionam, quais as implicações de como elas são implementadas. Mas o essencial é você principalmente saber quais são essas estruturas de dados básicas e para que elas servem, né? Então a gente tem aqui, vamos pensar assim, em ordem de complexidade de implementação e da ideia de como elas funcionam, né? Da mais simples para a mais complicada, vamos dizer assim, das que a gente vai ver. A gente começa com a pilha, aí tem a fila, a deck, lista. Essa aqui são chamadas de estruturas de dados lineares, porque os dados eles estão armazenados em linha, em uma dimensão só, como se fosse um array, tá? Só cada um vai ter seu comportamento. E aí vem uma grande classe aí de estruturas de dados que a gente pode englobar dentro do que a gente chama de tabela de símbolos. Tabela, tá? Tabela de símbolos. Que aí a gente tem diversas implementações de tabela de símbolo. A ideia da tabela de símbolo é você associar uma chave com um valor, tá? Depois eu dou um exemplo disso. Mas o que a gente tem aqui de implementação, né? A gente tem as tabelas de símbolo baseadas em árvores, e as tabelas de símbolo baseadas em tabelas de dispersão. São as duas grandes classes aqui, tá? Então, em árvore, né, a gente vai ter é, normalmente uma árvore binária. Aí você tem a árvore binária primordial, vamos dizer assim, a mais simples. E daí deriva a ideia das árvores binárias de busca e depois as árvores binárias de busca balanceadas, que é o que a gente usa na implementação de fato. Essas árvores de busca balanceadas, as mais famosas é a árvore AVL e a árvore vermelho e preto. Vermelho e preto, tá? Essas duas aqui são as principais. E aí vem as tabelas de dispersão, onde na tabela de dispersão, aqui a chave que você vai utilizar para a estrutura
ela vai representar um nó dessa árvore aqui e é ela que vai ser utilizada como critério para organizar a árvore. Na tabela de dispersão, a chave ela vai ser utilizada para você gerar, a partir dela, um código que vai te dar a posição dentro da estrutura, né? Normalmente um array, tá? Aí que é o tal do hashing, né? Então você gera um código hash a partir da chave. Cada tipo de chave você tem uma forma mais apropriada para gerar esse código. Desculpa, a coriza já resolve, porque eu já pinguei remédio. E aí a gente tem as implementações de tabela de dispersão, tem vários tipos de implementação também, tá? A gente não vai ver aqui as implementações, tá? A gente vai ver a utilização. As tabelas de símbolo em Java, elas são chamadas de mapas, então map, tá? São as tabelas de símbolo. E aí tem outras estruturas de dados, por exemplo, fila de prioridades, grafos, mas a gente não vai entrar nesse tipo de coisa, a gente vai ficar mais aqui no arroz com feijão mesmo, tá bom? Então, vamos falar primeiro da pilha. A pilha, basicamente, de novo, isso aqui não é uma aula de estrutura de dados, eu só estou explicando bem por cima o que é cada coisa, tá? A pilha é uma estrutura de dados que a ideia dela é como se fosse uma pilha mesmo, uma pilha de pratos, uma pilha de roupas, uma pilha do que você quiser, tá? Então você coloca elementos nessa pilha, sempre inserindo eles no topo da pilha. Então, nesse momento, o topo está aqui. Se eu for inserir um elemento novo na pilha, ele vem aqui. Se eu for inserir mais um, ele vem aqui. E a remoção, ela acontece também sempre do topo em direção à base. Tá? Tem as aplicações de pilha, tá certo? Eu não vou entrar em detalhe quanto a isso, porque eu acho que foge muito do escopo da coisa, porque tem disciplina inteira sobre isso, né? Talvez no futuro eu grave uma disciplina de estrutura de dados para vocês, que é uma coisa que eu trabalho assim há mais de 10 anos, quase 15 anos eu trabalho com isso, então tenho uma certa experiência. Tá, pilha. Então, inserção e remoção sempre do topo. A fila, a gente representa ela linearmente também, só que a fila ela tem o início e tem o fim. Tem a entrada da fila, né? E o fim da fila. Tem o começo da fila, o fim da fila. Tem a cabeça da fila e a cauda da fila, né? Então, se eu disser, se eu assumir que o início está para o lado de cá e o fim está para o lado de cá, numa fila o elemento sempre entra no fim e sempre sai pelo início, igual uma fila mesmo, né? Então você está lá no mercado, você vai lá pegar frios, tem fila. Você entra no fim da fila, aguarda a sua vez e pega. Ah, não, mas tem senha, sim, mas a senha é uma forma de você organizar a fila sem você ter a fila física, né? Você tem a senha lá, o que é controlado é a senha que você pediu, você pegou, que vai estar a fila. Você sempre vai pegar o último elemento ali, né? Sempre a tua senha vai ser sempre a maior, porque você sempre vai estar no fim da fila, né? A deck é uma estrutura linear também, que ela é chamada de double. Por que é deck, né? É double-ended queue, é fila de fim duplo. Qual que é a ideia dela? Você pode operar no início e no fim dela, tanto inserindo quanto removendo. Então você pode inserir elementos no fim e remover do fim, e inserir elementos do início e remover do início. O lado que está o fim e que está o início também, que tanto não importa, tá certo? É só uma convenção que você segue para você conseguir entender, tá? Aí depois, perceba uma outra coisa, que com a implementação da deck, você consegue simular uma fila e consegue simular uma pilha. Porque como a deck você insere e remove no início, insere e remove do fim, você pode usar uma deck como uma pilha, fazendo só inserção e remoção de uma das extremidades, e você pode usar como fila, inserindo de um lado e removendo do outro, tá bom? E aí vem a lista. As listas, que a gente usou já inclusive lá no programinha de desenho, lembra aquela lista de linhas? Depois a gente teve duas listas, uma de linha, uma de retângulos, depois uma lista só para todas as formas. A lista, ela é, de novo, linear, só que a lista você opera tanto no início quanto no fim, e além disso, você opera no meio da lista. E você, inclusive, consegue obter elementos que estão no meio da lista, remover elementos que estão no meio da lista, inserir elementos no meio da lista. Aí ela vai ter que se reorganizar de alguma forma, tá? Então a lista seria a estrutura linear mais genérica possível, certo? Porque com ela você consegue simular, inclusive, essas três aqui. Ah, eu quero uma lista onde eu só vou inserir e remover elementos do fim. É uma pilha. Ou do início.
Ah, vou inserir numa extremidade e remover da outra. Você está usando a lista como fila. Ah, vou fazer inserção nas duas extremidades e remoção. Você está usando como uma deck. Por que, que tem implementações diferentes? Porque, dependendo da operação, como isso aqui começa a se tornar muito geral, às vezes a implementação da fila é um pouco mais performática que essa aqui, por causa da como a estrutura, como a topologia da fila está organizada. Tá certo? Bem, já vou mostrar o código dessas coisas, tá? Aí vem a tabela de dispersão, que no Java, na linguagem Java, é chamada de mapa, tá? Então tem vários nomes, tá, gente? Mapa, dicionário, tem linguagem que é chamada de array associativo, tá? Qual que é a ideia? Ao invés de você armazenar elementos em posições, igual num array, ou na pilha, na lista, na fila e na deck, você também, apesar de, na pilha, na lista, na pilha, na fila e na lista, na deck, na pilha, na fila e na deck, você não ter essa ideia de posição sendo uma coisa importante, mas na lista sim, no mapa, ao invés de você ter posições numéricas, você tem posições de tipos arbitrários, que é o que chamar de chave. Então, por exemplo, você pode associar a palavra nome a um valor qualquer, 0, por exemplo, certo? Ou você pode associar uma letra, um caractere, a um número também, 0. Então imagina que você tem um texto, você quer contar quantas ocorrências de cada letra aparecem naquele texto. Uma forma seria você criar um array, onde cada posição você vai mapear para um desses caracteres, ou então, e você passa pelo texto contando os caracteres e contando no array, né, incrementando, ou então você pode usar um mapa e falar que a chave é o caractere e o valor é a quantidade de vezes que ele ocorreu. Então, por exemplo, se eu tiver a palavra aqui abracadabra, nem sei porque que veio na minha cabeça isso aqui, abracadabra, como que você pode fazer? Você começa a executar, vai percorrer caractere por caractere. Olha no mapa, tem a chave A? Ah, não, não tem. Então você coloca no mapa a chave A associada ao valor 1, porque você tem uma ocorrência do A. Vai para o próximo caractere. No mapa tem o B? Imagina que o nosso mapa está aqui, tá? No mapa tem o B? Não, não tem. Põe o B e põe 1, porque eu achei uma ocorrência do B. Ah, agora estou no A de novo. Tem o A? Tem. Atualizo o valor do A de 1 para 2. C, tem o C? Não, não tem. Põe o C e associo o valor 1. A, tem o A. Opa, agora o valor é 3. Entenderam a ideia? É lógico que você não vai usar só para isso, né? Você vai usar sempre quando você precisar associar uma chave com um valor. É uma das estruturas de dados mais versáteis que tem o mapa. E como eu falei, você vai ter implementação de duas formas: implementação baseada em árvore e implementação baseada em tabela de dispersão. Em árvore, em Java, vai ter o prefixo tree de árvore e quando a implementação é baseada em mapa, a gente vai ter um prefixo chamado hash, certo? Outra coisa que faltou falar, uma outra estrutura de dados que é implementada usando essas duas estruturas aqui também, só que ela não é um mapa, é uma estrutura que é chamada de conjunto, set. É igual a ideia de conjunto da matemática. Você não tem duplicata, você não tem elementos em duplicidade dentro da estrutura. Enquanto numa lista você pode guardar, uma lista de string, você pode guardar a string, sei lá, bola várias vezes, no conjunto não. Você guarda, não tem a string bola lá, beleza, ela é inserida. Ah, você tenta inserir bola de novo? Não, ela já está lá, então não é inserida. Então o conjunto é igual ao conjunto da matemática. Você tem elementos únicos, você não tem elementos duplicados. Tá certo? Tá. E como que a gente usa essas coisas em Java? Eu vou mostrar direto o exemplo, tá bom? São exemplos aqui que estão bem explicados, tá? Bem autoexplicativos, tá bom? Então, olha lá, exemplo de pilha. Como que a gente cria uma pilha? A gente vai usar a interface deck. Lembra da lista que a gente usou a interface lista do tipo, o nome da lista igual ArrayList? Aqui a gente vai usar a interface deck. É a mesma ideia da interface lá do comparable, lembra? Você pode ter uma variável do tipo comparable, desde que a classe implemente aquilo lá, porque o que te interessa lá é o método compareTo, né? Então tá. Qual classe que implementa a interface deck? É a ArrayDeck. Sempre que você tiver uma implementação com esse prefixo array aqui em Java também, internamente é um array que gerencia, que armazena os dados, tá? Só que o que a gente ganha aqui, mesmo sendo um array,
é que essa estrutura, ao passo que a gente vai precisando de mais espaço para guardar elemento, ela vai crescendo dinamicamente e ela também pode diminuir dinamicamente para não ficar ocupando muito espaço. Ah, minha capacidade atual da DEC é 1024 elementos. Cheguei lá em 256 elementos, ela diminui pela metade. Ah, não, cheguei na capacidade máxima, ela dobra. Normalmente é essa a política de expansão e redução da estrutura, tá? Então, mas é um array, o array não muda o tamanho. Não, realmente não muda o tamanho, mas internamente, na hora que atinge a capacidade máxima, cria um array novo com o dobro do tamanho, copia os elementos do array anterior para esse elemento novo e descarta o array anterior, certo? E tem as implementações ligadas também, esqueci de falar disso, né? Que ao invés de usar um array para armazenar, a estrutura vai usar elementos nós que a gente chama, né? Então, por exemplo, uma lista duplamente ligada, você teria uma estrutura assim, onde cada nó dá a mão para o próximo nó. Isso aqui não está dentro de um array, tá? São elementos, objetos que cada um vai referenciando o próximo, 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 próximo. Ela fica encadeada, né? Ou ligada, né? Que é o termo que é utilizado, tá? Então, para usar a deck não, usar a deck como pilha, tá? Tem a classe stack, tem a interface stack em Java? Tem, só que a implementação é implementação sincronizada. Eu não vou entrar em detalhe quanto a isso também, tá? Eu estou mostrando aqui o que se usa normalmente, tá? Então, deck integer pilha, array deck, aí você vai utilizar os métodos que você vai fazer inserção e remoção no topo da pilha. Então, push, para empilhar, você coloca no topo da pilha, e pop, para remover do topo da pilha, tá? Bem, usar fila, né? De novo usando a deck, estão vendo? E aí você vai utilizar os métodos offer, que você coloca no fim da fila, e... Ah, faltou o pick, né? Eu falei do pick aqui em cima, não falei, né? Pick é só para você consultar o que está no topo da pilha aqui no caso. Na fila é para consultar quem está no começo da pilha, quem está no início da pilha. E para remover é poll. Offer, oferecer, né? O elemento, ele entra na fila. Poll para remover o elemento que está no topo, que está no início da fila. Aí a deck, aqui eu estou usando uma implementação com lista ligada, estão vendo aqui? Ó, você poderia usar aqui um array deck, da mesma forma que estava utilizando anteriormente, a implementação interna usa um array. E assim, aqui é outra implementação, que é a implementação usando lista ligada, linked list, tá certo? É de propósito aqui para vocês verem as diferenças, tá? Para o usuário não muda nada, certo? Não muda como utilizar, muda como essas coisas funcionam internamente. A lista ligada, você ganha que você não tem espaço à toa alocado, só que você tem uma degradação no tempo dependendo da operação. Para deck, nem tanto, porque as operações são nas extremidades. Mas se você tiver uma lista ligada, você precisar ficar fazendo operação dentro da lista, aí você pode ter algum tipo de problema, porque você precisa percorrer a estrutura até aquela posição para trocar o valor que está lá. Tá? Para fazer uma consulta, para fazer inserção, tanto com o array, tanto quanto array, usando o array quanto lista ligada, você vai ter esse problema de se você chegar na posição, movimentar o restante para você inserir. Já na é, uma instrução de consulta, eu quero saber o que está numa determinada posição, na lista ligada você tem que andar até aquela posição para coletar o dado que está lá. Na lista implementada com um array, como é um array que está por baixo, nos bastidores, você vai direto na posição, é tempo constante. Então tem que pensar em tudo isso quando vai utilizar, tá? Mas enfim, de novo, não é a aula de estrutura de dados aqui. Então aqui criando a deck, e aí inserção e remoção do fim. Olha lá, offer e offer last, offer insere numa extremidade, offer last na outra. E offer e offer last, desculpa, é a mesma coisa, tá? E offer first, porque o offer, lembra da fila que a gente insere no fim? E o offer last ele vai inserir no fim também. E o offer first é para inserir no começo, tá bom? E aí o pick first, você vai pegar o que está no início da fila, e pick last, na deck, né? E pick last vai pegar o que está no fim. E o poll remove do início, do fim, e poll first remove do início. Não, poll remove do início, poll first remove do início e poll last remove do fim, tá? Tudo isso aqui, pessoal, testa, vai comentando o código, copia, pega isso aqui lá no material do livro, comenta tudo e vai executando, vai tirando os comentários para você ver o que vai acontecendo na lista, na deck aqui no caso, né? E aí vem a lista,
Olha lá, lista, aí usa um array list. E aí vem inserir no fim, remover do fim, inserir vários, dá para você inserir vários elementos ao mesmo tempo, tem toda a API aqui para vocês verem, tá? A ideia do conjunto, pessoal, conjunto vai depender, você vai ter implementação, olha lá, o conjunto 1, a interface é set, conjunto de strings, chamei de conjunto 1, implementando usando um hash set, e o conjunto 2 implementando usando um tree set. Hash set vai precisar da função de dispersão, então a tua classe dos elementos que você vai inserir no conjunto, ela vai precisar implementar de forma correta um método que chama hashcode. Esse hashcode vai gerar um código único, vamos dizer assim, para um determinado dado. Único não. O ideal seria que fosse único, mas vão ter situações onde você vai ter geração do código hash igual. Aí você vai ter colisão dentro da estrutura, ela vai ter que resolver isso, tá? Mas usando implementação baseada em código de hash, tabela de dispersão, né? Você precisa do código de hash, ou implementação usando treeset. Aí, aqui você precisa implementar o hashcode. Aqui você precisa implementar o comparable. Os elementos têm que ser comparáveis para você inserir numa estrutura baseada em árvore, porque é a comparação das chaves que vai decidir para que lado ou outro vai ser inserido dentro da árvore, tá bom? E o conjunto 3 aqui usando um linked hash set, tem um linked tree set? Tem linked tree set? Não tem, porque a árvore já tem a ideia, né? Tem linked tree set? Depois precisa dar uma olhada. O linked hash, não lembro. Linked hash set, ele usa um hash set, só que ele armazena a ordem de inserção. Ah, quando que eu vou usar isso? Quando você precisar. Você está resolvendo um problema, eu preciso de uma tabela de dispersão, mas por algum motivo, na hora que eu estou resolvendo, eu decido, ó, eu preciso saber que ordem que as coisas entraram na estrutura. Então você usa um linked hash set que você consegue pegar essa ordem também, tá? E aqui o mapa é a mesma ideia, só que o mapa é chave e valor. Enquanto no set você só usa o valor lá, que seria a chave, para resolver dispersão ou resolver colisão, né? Para decidir onde vai ser inserido na árvore, o mapa é aquela ideia de você ter uma chave e ter um valor. Então aqui é a ideia de contar letras, igual eu dei para vocês agora há pouco a ideia, tá bom? E como que você pode quais as implementações do mapa, né? Usando um hash map ou um tree map. Hash map precisa do hashcode da chave, tree map precisa que a chave seja comparable, tá? O mapa agora ele tem dois parâmetros genéricos, ó. Ele tem o tipo da chave e o tipo do valor que você vai armazenar. Você vai precisar dessas duas informações. E tem também esses dois dados, né? E você tem também o linked hash map, que ele guarda a ordem que você fez a inserção na estrutura, tá bom? E aqui, basicamente, ele vai fazer a mesma coisa para os três mapas. Tá vendo? Ó, contador 1, contador 3. Ele vai executar o mesmo algoritmo. Tanto é que os três estão na mesma interface. Então, os três têm que implementar os mesmos métodos. Então, para o usuário, a estrutura funciona igual, independente da implementação. Tá? E aí, o que esse código, o que esse processar aqui vai fazer? Ele vai fazer exatamente aquilo. Contar a quantidade de caracteres. Para cada caractere, verificar se ele está no mapa. Se ele não tiver, coloca no mapa, coloca um 1 para ele. E aí, cada vez que ele encontrar e estiver no mapa, ele conta mais um. Tudo bem? Então, aqui é o processar, que ele vai mostrar e vai fazer a contagem. E o contar, que é o que vai fazer a contagem de fato. Tudo bem? Pessoal, essa aula foi uma aula rápida aí, né? Deu 20 e poucos minutos. A ideia é justamente dar um overview, né? Dar uma visão geral. Eu não vou ficar esgotando esses assuntos, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com a próxima aula, que ela vai ser bem mais simples também, tá? Aqui entra, a próxima aula, inclusive, entra todo num novo mundo aí, que seria a programação funcional dentro da linguagem Java, que não é uma coisa que eu gosto muito, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês de forma bem superficial. Aí, se vocês quiserem aprender mais, tem muito literatura relativa a isso aqui, inclusive livros que só tratam desse tipo de assunto aqui, tá bom? Então é isso aí. Vou finalizando essa aula, espero que vocês estejam gostando, né? A gente está quase no final aí do curso, espero que esteja sendo útil para vocês. E na última aula do curso eu vou dar umas direções para vocês aprenderem outras coisas, inclusive com materiais meus. Tudo bem? Valeu aí e abraço e falou para todo mundo.